paz do Senhor Jesus. Eu sou Patrícia Martins, sou mãe e sou dona de casa e sou apaixonada pela palavra de Deus. Por isso estou aqui para compartilhar com vocês um estudo a respeito de um tema muito importante. A Bíblia contém erros ou contradições? A seguir eu vou explicar um pouco mais a respeito desse assunto. Quero pedir a vocês que curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, se você concorda, né? E se você tem algum comentário a respeito desse conteúdo, alguma sugestão, né? O que você pensa a respeito desse assunto? Para você, a Bíblia contém erros? Há contradições nas Escrituras? E, na sua opinião, se há, como que você lida com isso? Né? Como que você encontrou esses erros ou essas contradições? Né? E que ferramenta você usa? Qual é a sua forma de estudo a respeito das Escrituras? Indo a esse questionamento, existem erros ou contradições na Bíblia? Não. Não existem erros ou contradições na Bíblia. Existem pessoas, né, que dizem ter erros ou até mesmo contradições, mas é porque elas não compreenderam como de fato a Bíblia deve ser estudada. E olha só, eu vou estar lendo para vocês o estudo que eu fiz, né, nessa busca a respeito da veracidade das Escrituras. E diz assim: não existem erros ou contradições na Bíblia. Quando alguém diz encontrar erros ou contradições na Bíblia, é porque não estudou da maneira correta, não se aprofundou no conhecimento da maneira correta. Quando avaliamos um texto sem o entendimento correto de como devemos fazer e com a nossa própria opinião formada, inacessível para considerar o que está sendo relatado, a nossa tendência é encontrar falsos erros ou definir algo errado por querer que a nossa verdade ou crença seja aceita a todo custo. Então, veja, é necessário estudar a palavra de Deus com humildade, né? É como se a gente despisse das nossas verdades, do nosso orgulho, de toda a nossa história, para compreender aquilo que está sendo relatado nas Escrituras. É fundamental estar predisposto para compreender e para aceitar as verdades bíblicas, uma vez que eu já chego com uma opinião formada e não me permito considerar o que o outro está falando ou o que as Escrituras estão falando, nesse caso. O conteúdo, as informações, aquilo que está sendo ministrado, né, não vai atingir, não vai adentrar, porque eu já tomei essa decisão de que eu não vou considerar o que o outro está dizendo, o que as Escrituras estão dizendo. Continuando. Porém, Deus não está tentando se provar para ninguém, mas se revelando para todos que abrem o seu coração para Ele, que é a verdade de todas as coisas, a sua infinita graça e misericórdia, da qual não podemos viver sem. Então, é aquilo que eu falei, é necessário uma predisposição para aceitar, dar a oportunidade, vamos dizer assim, do outro se expressar, do outro se explicar, do outro mostrar aquilo que ele pensa, mas com essa humildade, com essa capacidade de considerar, de pensar a respeito do que o outro está falando, certo? E Deus não está tentando se provar para ninguém. Isso é um ponto muito importante, porque muitos que trazem esses supostos erros ou contradições são pessoas que querem que Deus se prove de alguma maneira, né? Querem ver o Deus propriamente materializado. Então, eu quero trazer aqui para vocês 7 pontos que é muito importante, que deve ser considerado para interpretar as Escrituras e sanar
esses possíveis erros, né, ou contradições que alguns apresentam. Por exemplo, são 7 pontos, né, que devemos considerar. O primeiro deles é a linguagem de aparência das escrituras, antropopatismo, antropomorfismo e parábolas, paráfrases, o contexto, passagens de difícil compreensão, linguagem simbólica e figurada, como por exemplo no livro de Apocalipse, métodos culturais e históricos, né? No próximo vídeo eu quero explicar esses 7 pontos para esclarecer para vocês o que eles são, né? Cada ponto é explicado, para que vocês possam compreender e se debruçar nas escrituras, né? De um ponto de vista diferente, né? Com a verdadeira predisposição para ler as escrituras, né? Utilizando desses tópicos para considerar as passagens bíblicas. Ao realizar a prática desses pontos, esses aparentes erros e contradições serão sanados, como eu falei anteriormente, porque existe a maneira certa de estudar as escrituras, assim como existe a maneira certa de estudar matemática, de estudar qualquer outra matéria. Mas as escrituras é um livro especial, é a revelação de Deus especial para todo aquele que nele crê e o busca conhecer. Então eu tenho um recado, né, para você que acredita que as escrituras contêm erros, para você que acredita que as escrituras cheias de contradições. Diz assim: retire a sua armadura gerada pelas frustrações, sofrimentos e conhecimento que nunca te preenche, por um certo tempo, e toda a sua arrogância, para ouvir o que Deus tem a dizer através da criação, seja das coisas que podemos ver, das coisas que não podemos ver, da moral, a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, que também revela Deus, né? Ele colocou isso dentro dos nossos corações, essa capacidade. Isso não vem de nós mesmos e não evoluiu com o ser humano. Prosseguindo, e principalmente da Bíblia, a qual é a sua revelação especial. E tenho certeza que gradualmente você será transformado, sarado e obterá as respostas necessárias. E o porquê que eu estou deixando essa mensagem? Um dia eu já fui uma pessoa que negligenciei, né, a existência de Deus. Aliás, eu achava que Deus tinha me criado somente para sofrer nesse mundo, que o propósito da minha vida era sofrer, porque eu só sofria, só enxergava o sofrimento. Então, tudo aquilo que nós vivemos, né, cria essa armadura. Então, nós precisamos tirar essa armadura, né, para nos achegarmos a Deus, ouvi-lo, conhecê-lo e compreender a sua palavra. Aí sim as coisas vão começar a fazer sentido, respostas que eu não tinha antes e que você não tem, vai começar a ser respondidas, mas isso é ao decorrer da nossa vida aqui na Terra. Mas uma coisa é certa, as Escrituras não erram, é a perfeita palavra de Deus, independente da nossa crença, da nossa incredulidade, da nossa história, né? Mas por experiência própria. Hoje eu já não penso mais dessa forma, né? Eu entreguei o meu coração para o Senhor Jesus, certo? E por isso que eu quero propagar a palavra dele, eu quero expor a verdade dele, porque foi o que ele fez, né? Ele expôs a verdade dele para mim. E aí eu realmente conseguia enxergar a minha vida com clareza, tudo que eu passei, todo o sofrimento que eu passei, certo? Mas também consegui reconhecer a minha maldade, a necessidade, né, da salvação, da redenção, de ser lavada pelo sangue de Jesus. E que hoje, né, desde a minha conversão, eu passei a ser uma nova pessoa, uma nova criatura, criada em Cristo Jesus. E que isso sempre esteve nos planos de Deus.
que nunca erra, que nunca falha, que não muda, que é o Deus perfeito e eterno, digno de ser glorificado, né, de ser engrandecido. E assim eu deixo vocês nesse vídeo. Não se esqueçam, o próximo vídeo vai ser os 7 tópicos de como você deve começar a estudar as Escrituras, para que a sua mente tenha clareza naquilo que aparentemente pode ser erros ou contradições. Até o próximo vídeo.